Boa noite, professor. Boa noite, Jonas. Tudo bom? Bom, turma, vou esperar mais um colega só fazer a conexão aí para a gente startar, porque senão a nossa aula não vai sair, né? Já vocês tiveram um deadline aí grande, infelizmente, né? A gente não teve a oportunidade de se ver em sala de aula. O primeiro contato nosso está sendo pela web mesmo, né? Então, vamos dar continuidade, porque infelizmente a situação está bem crítica, né? As instituições estão tentando fazer de tudo um pouco aí, porque ninguém esperava, né? A verdade é essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer o desenvolvimento da nossa aula, tá? Vou gravar a aula, assim, o aluno que tiver dificuldade de não conseguir entrar hoje, ele pode depois fazer uma intervenção futura, né? Pode assistir o vídeo e ver o que a gente projetou. Mas eu agora, daqui para frente, já vou fazer o compartilhamento da minha tela e no momento que eu vou fazendo as explicações, vou desenvolvendo, fazendo as perguntas. Peço que os que estão presentes aí vão dialogando, porque senão se torna um porre, né? Só escutando o cara falar, e daí acaba se tornando algo fora de contexto, né? Muito cansativo, na Sim, verdade, né? professor, Então, o objetivo nosso é melhorar. Diga, Jana. Só um momento que eu acho que tem aluno que ainda não entrou, não ingressou ainda na aula, tá? Beleza, eu aguardo um pouco, sem problema. Deixa eu avisar o Eu pessoal no pedi só WhatsApp. uma observação para o pessoal já instalar aí o Champ na máquina, pelo menos, Sim. para a gente fazer um nivelamento aí do banco como um todo, né? Na verdade, hoje, o que a gente vai fazer? Vai ser um processo de nivelamento. Vou ver como é que vocês estão aí aptos a se estão destruindo o código-fonte, ou se ainda dão uma empipocada, né? Para depois a gente mostrar os desenvolvimentos como um todo, tá? Porque a otimização, na verdade, do banco de dados é você ter uma boa base pesada aí para a gente começar a fazer. O que queima, né, um banco de dados, né, para ele ter uma otimização? O que faz um banco ter uma otimização boa é você ter um bom select bem estruturado, com join, você reorganizar o índice. Então, essa parte é mais light depois da gente fazer, né? O importante hoje que as empresas esperam de um cara que desenvolva banco de dados é que ele consiga fazer uma consulta específica, tenha uma string gigante separada com pipes, ele consiga capturar o dado assim de forma específica. Então, são isso os procedimentos que a gente vai, a partir de agora, pincelar aí para nivelar todo mundo. Tudo bem? Ok. Jonas, a turma tem quantos alunos, meu querido? Então, Oficialmente. presencial, hoje eu tinha em torno de 5, foram 5 pessoas no presencial, Só que assim, a gente estava em fevereiro, né? Começou as aulas, só que geralmente o pessoal vai depois do carnaval. E logo depois do carnaval começou essa confusão toda e ainda não tinha aula com o senhor. Mas basicamente são 5 alunos e em algumas outras matérias aparecem mais uns 3 ou 4 alunos só. Ah, legal. Então vai dar para a gente fazer um bem bolado aí, vai dar para estruturar bacana aí o desenvolvimento. Sim. O Jason entrou. E aí, quem é que está presente aí? Por enquanto, o professor que você está conhecendo via online, infelizmente, né? E o Jonatas. E você? Beleza. Para variar. Prazer, garoto. O importante é estar firme e forte aí, a gente dá continuidade no processo, entendeu? Isso aí. Juntos fazer uma diferença, né? Infelizmente, como eu estava falando para o Jonatas, a situação está difícil mesmo, né? Então, a gente precisa mas se virar com presencial é tudo, assim, né? Também. Que nem eu tava falando pra ele, né, disso, que ele perguntou quantos alunos tem na nossa sala. Eu falei assim, uns 4, aí uma outra matéria tem uns 9 ou 6 alunos. É, mais ou menos isso. Mas bem diferente mesmo, a paulada. Que participa mesmo, acho que é o Igor, o Jonatas, eu e o Jefferson, né? Jefferson, isso. Acho que é só os 4 mesmo. Beleza. Não, tudo bem, sem problema nenhum. Vamos dar continuidade aí pra gente não ter problema.
Beleza, eu estou instalando Bom, o eu vou Workbench começar. aqui. Você vai de Workbench? Eu instalei o Champ, já startei o MySQL Beleza. e a gente vai precisar Eu do pedi Workbench. só o Champ por quê? Porque ele é mais leve e tem de baseada na internet gratuito, né? Hoje a maioria dos sites que você aloca um servidorzinho, os caras estão com MariaDB lá, né? Que é o MySQL, na verdade. Então, a gente precisa hoje utilizar o que o mercado está disponibilizando, né? Porque os caras não vão pagar licença para pôr um Super Oracle, um Microsoft Server. Eu era da época mais velha ainda, eu trabalhava com a S400 da IBM, então aquilo sim era banco de dados. É isso que a gente trabalha hoje em dia, é um relato breve, entendeu? Banco de dados mesmo era uma máquina parruda, ferrada pra caramba, que você conseguia pôr 1 milhão de conexão ali em segundos, entendeu? Hoje não, hoje você tem as maquininhas que Deus me chama, você instala lá um Oracle da vida, ele abre um browser de internet, né? Então, perdeu bastante daquela coisa, o poder do banco de dados, na verdade, né? E com os gratuitos hoje em dia que a maioria utiliza para levantar as páginas aí, é tudo, 90% é MariaDB aí, né? Que é o MySQL PHP. Entendeu? É uma tendência, infelizmente, de mercado, né? O próprio Microsoft Teams, ele utiliza aí o Microsoft Server e ele tem um banco de dados em redundância que grava numa base em AS400. Né? Ninguém sabe, todo mundo fala, nossa, o Microsoft deve estar bombando aí para segurar tudo isso, mas os caras têm servidores alocados lá na IBM para ficar salvando todas essas aulas, entendeu? Imagina aí, você vai ter uma aula de 3 horas, né? Ininterruptas aí sendo gravada para depois o aluno poder assistir. 3 horas dá em média aí de 400 a 500 megas. Uma aula só, né? Todas as Muita instituições coisa. hoje, de 400 instituições gravando remotamente vídeos, né? Então, imagina o fluxo de dados que está sendo particionado e desenvolvido, entendeu? É punk. A massa de dados hoje é muito punk. E deixa eu perguntar, vocês fizeram já algum desenvolvimento em banco? Vocês fazem tudo no código-fonte na unha? Vem me abrir painel de controle lá e ficar clicando na janelinha só e fazendo, porque daí não é banco de dados, né, pô? Vamos pôr tudo na unha aqui. Porque vocês utilizavam tudo forma master aí, abria o painel control e ficava só clicando lá, insert, create, um abraço? Basicamente, a gente vai pela Não, forma mais rápida, né? não, mano, nem fudendo, mano. E se você vai numa empresa e se o cara não tem a estrutura do painel control funcionando direito? E se você pega um S400 que você precisa ter conhecimento do SQL puro para você fazer o desenvolvimento? A gente vai aprendendo conforme a necessidade, por né? exemplo, então, mas a necessidade é vocês aprenderem o código-fonte e destrinchar o código-fonte. Por quê? Você sabendo SQL em código-fonte, você mata qualquer banco. Porque a string normalmente é padrão. O SQL, Básico, né? pelas siglas específica básica, ele é universal, né? Ou seja, você não vai ter uma diferença drástica de um para o outro. Quanto muito um ponto e vírgula no final, uma passagem de parâmetro que vai ser entre aspas duplas, mas fora isso, se você saber o SQL na íntegra, né, o puro dele, um abraço, entendeu? Você consegue destrinchar e acabar com o banco dos caras tranquilamente, entendeu? Sem depender de painel de controle. Eu, pelo menos, eu cheguei a ser diretor na IBM, porra, velho, tinha que... Eu fazia página no bloco de notas, né? Então, o processo muito hard, né? Mexia com controladora de placa em assembler, então, 1900 e bola. Mas isso te dá uma visão e um ato de desenvolvimento muito ferrado, né? Porque você não fica vinculado e dependente de um painel de controle, dependente de um banco só específico. Ah, não, eu trabalho com Oracle porque eu nunca abri um outro, entendeu? Não. Ver que abrir um Oracle, abrir um Microsoft Server na íntegra, perdão da palavra de vocês, é tudo a mesma bosta. Entendeu? Só vai mudar o processo de velocidade. Um Oracle tem por trás dele uma plataforma mais
bem estruturado. O Microsoft Server também tem uma plataforminha ali estruturada. Um PHP-MyAdmin Workbench já não é uma coisa que você fala, nossa, mãe, que Master Blaster, mas ele tem lá a carinha dele, às vezes tem um problema para atualizar, você precisa ficar dando 2, 3 cliques, entendeu? Mas vocês vão ver que na essência mesmo você criar um banco de dados do zero é muito bacana, entendeu? Isso demonstra, principalmente se você vai fazer um teste de empresa, o cara não vai querer ver você abrindo lá o painel control e ficar caçando onde estão os botões, entendeu? Essa a principal dica que eu dou para vocês aí, entendeu? Principalmente se vocês forem trabalhar com banco de dados, né? Tem algumas empresas que vocês já devem estar atuando aí você já está acostumado lá com o marasmo dela, então você entra no painel de controle, faz ali a sua queryzinha, desenvolve ali um join e um abraço, entendeu? Mas é bacana a gente sempre poder estruturar tudo aí de forma específica. O Igor acabou de fazer uma solicitação aí, vamos ver se ele já sobe para a gente dar uma continuidade. E vocês chegaram a aplicar o banco de dados em algum sistema, puseram isso para rodar, ficaram só no lindo e maravilhoso mundo do painelzinho de controle? Como é que foram as atividades aí? Eu já mexi um pouquinho com MySQL no Linux, né? Que é bem código mesmo, não tem nenhuma interface gráfica. Não tem interface gráfica, né? Aí é um problema master, entendeu? Você mexe em banco de dados, aí você pega uma bomba de um Linux e na hora que ele vai abrir o banco de dados, ele abre o prompt parecendo um DOS em 1980 e você precisa destrinchar lá, né? Então aí é um exemplo clássico que se você sabe fazer um fonte, você consegue destrinchar um banco tranquilo, entendeu? Sem SQL, sem problema. O Jonas trabalha com... Professor, você consegue aceitar o Igor lá? Porque tem que liberar ele. Pra ele acessar. Liberar o rapaz, mano? Que conversa perigosa é essa, hein, rapaz? Vamos lá. Eu trabalho com banco de dados, mas eu trabalho com um pouco mais de MongoDB. Tá, entendi. Quanto tempo você já está atuando aí, meu querido? Eu trabalho na área de qualidade de software e eu estou trabalhando já faz uns 2 anos e pouquinho. Ah, legal. Olha, pelo menos aqui agora tá liberado para ele. Vamos só ver se ele consegue ingressar na nossa sala. Eu já voltei aqui na opção de equipes, tudo. Quer ver? Eu já devo estar... Não, ainda não estou compartilhando a tela com vocês. Mas, ó, é só ele clicar em nivelamento de banco de dados que ele consegue ativar. Tô falando com ele aqui no WhatsApp. Beleza, obrigado. Eu só não deixo meu WhatsApp agora ligado aqui, velho, porque aí vai parecer um Kinder Ovo, entendeu? Cada 2 palavras que eu falo é um pin ali de ninguém enchendo o saco. Então, nesse momento, eu deixo tudo no mudo, desativo, porque senão a casa cai, entendeu? Como eu dou suporte também para Nike, e os caras estão com a empresa agora trabalhando 50%, né, velho? Então, sempre vai ter um lá que vai fazer algum procedimento que vai dar merda, daqui a pouco ele liga desesperado aí, né? É um momento agora que é de vocês, entendeu? Eu não posso ficar reparando aí, que senão a casa cai. Bom, eu vou compartilhando a minha super tela aqui, né, para a gente poder brincar um pouquinho, né, juntos aqui no banco de dados de forma específica, enquanto o Igor está lá se degladiando aí com o Microsoft Teams para conseguir subir aí. Já vou subir aqui o champ para gente. Estão conseguindo ver a tela sem problema? Turma? Tranquilo? Sim. Beleza? Então vamos startar aqui o Apache, né? Se você não startar ele, não sobe o banco de dados, né? Precisa ter cuidado quando a gente abaixa um champ, um amp, um lamp, principalmente se você tiver instalado na sua máquina Skype ou Norton,
porque eles utilizam a mesma porta, e daí vira aquela bosta, né? Você clica e você fala, mas não funciona. Então não funciona porque 2 corpos não conseguem utilizar a mesma porta, né? Então a primeira dica aí nossa é sempre verificar só as portas, né? Fecha a porta para um, abre a porta para outro e toca o barco, certo? Eu vou subir aí o nosso Microsoft Admin, né? Só para a gente começar a brincar aí de forma específica. Lembrando, a gente não vai utilizar nenhum recurso master aí de ficar clicando na janelinha, preenchendo o campo automático. Tá? Quero fazer um nivelamento com vocês aí para pôr o código-fonte na unha mesmo, para a gente dar um release aí e vocês terem a oportunidade depois de participar de processos aí. Tá? Eu sei que é a nossa primeira aula, infelizmente, online, mas depois que o decorrer aí, a gente precisa manter uma coisa que é chamado QI, né? É o que indica. O mercado hoje funciona muito com indicação. Então, se você tem um pessoal bacana, nivelado aí, que você sabe que se jogar ele dentro da empresa, ele vai conseguir abrir e se virar lá, é o primeiro que está na fila para indicar. Entendeu? É um costume que eu utilizo bastante aí no mercado já. Estou ativo na área de processamento de dados desde 95. Eu fui coordenador na AMB Morumbi nos cursos de design digital, design de games e sistemas durante 18 anos. Fui diretor na IBM na área de AS400 e saindo fora da nossa área totalmente, né? Sou mestre na área de publicidade e propaganda e estou terminando meu doutorado na parte de games. Mas a minha primeira faculdade foi em análise de sistemas pela USP e depois eu fiz ciências da computação pela Salesianos. MBA em administração. É xarope como um todo, né, velho? Aí eu vou explicar o porquê desse processo. Bom, primeira parte, eu queria programa. Né? Eu falei, fazer análise de sistemas. Aí eu tomei na toba, né? Porque análise de sistemas você vai ver os problemas do cara, mas você não desenvolve programa. Aí fui fazer ciências da computação. E ciências da computação já sabia analisar, já sabia desenvolver, mas normalmente quando eu ia nas empresas, a maioria dos problemas tinham cunho administrativo. Eu falei, puta que pariu, velho, eu não vou fazer outra graduação, né? Eu já tinha feito 2, aí fui inventar de fazer um MBA. Fiz um MBA na FEA USP, em administração. Aí consegui pegar um pouco do conceito de marketing, o conceito de setorização, contas a pagar, receber na parte contábil. Então isso começa a abrir, né, novas características aí para você poder fazer uma boa análise e começar a fazer bons desenvolvimentos. Aí as faculdades começaram com o decreto do MEC precisar ter mestrado para lá, mestrado para cá, doutorado. E como eu comecei a trabalhar em empresas de segmentações na área de publicidade, né, vendiam a AS400 para a Macan, depois vendiam outra AS400 para o Bradesco, e é já sempre nessa parte mais específica de mídia deles. Eu falei, pô, vou mudar um pouco de área. Aí eu fui fazer o meu mestrado na área de publicidade e propaganda pela São Marcos. E depois finalizei aí, estou finalizando, na verdade, o meu doutorado na parte de games, porque estava na área de coordenação da MB Morumbi em gamificação, junto com um outro colega meu, e era uma área que estava dando uma explosão bacana, né? Utilizando banco de dados, utilizando aí na área de fazer as consultas, né? O PHP, utilizando Unity para fazer movimentação, ilustração com After Effects, Illustrator e assim sucessivamente, fomos dando andamento. Né? Então, na IBM eu consegui chegar ao cargo de CEO na área de AS400, ganhava um bom salário, né? Era algo em torno, na época, hoje convertendo, daria uns 35 a 40 mil reais. Né? Quem me dera ganhar um salário desse hoje. Hoje, para ganhar 10 mil, aí eu preciso matar muito e mesmo assim não fecha as contas, né? Infelizmente. E na área de publicidade e propaganda, eu trabalhei no Grupo Abril. Eu fui diretor de artes da Playboy. É sensacional. Fiquei lá de 2003 até 2007. Fiz vários tratamentos, bundas, peitos, xoxotas e tudo mais. A gente só tem homem aqui no grupo, né? Só tem gênero masculino, porque o feminino... homem já fica meio complicado aí. O Igor não entrou ainda, né? O Igor não entrou ainda.
Mas eu também, infelizmente, eu preciso dar o braço a torcer. Vou abrir o meu coração assim de forma específica. Eu peguei o Vampeta também, meus queridos. Em que sentido? Eu peguei a primeira revista da G Magazine, que foi a saída com o Vampeta. Tá. Pensei que tivesse feito isso depois que viu a revista. Não, infelizmente fui eu que peguei lá o pitoco, pica, separa e soldei de novo, entendeu? Aí você devolve o João Guloso lá, né? O Master Blaster lá de quase 40 centímetros. Né? Era uma coisa assim fora de contexto. Mas eu brinco, né? A G Magazine, quando foi lançada no mercado brasileiro, foi uma revista que, eu fiquei lá fazendo tratamento de imagem e composição, levei umas 8 horas. Eu ganhei R$22.000 nesse projeto, velho. Eu falei que eu pegaria o Vampeta todo dia para ganhar essa grana, velho. Sem problema nenhum, entendeu? Mas faz parte, né? Infelizmente a Abril demorou para mudar. A Abril demorou muito para mudar a segmentação dela, de sair da revista física no papel para ir totalmente para o digital. Então já estava acontecendo assim, você tinha ensaios da Playboy, mal você estava fazendo tratamento de imagem, já tinha imagem vazando, entendeu? Então, como eu disse, a Abril demorou muito para mudar a segmentação, ela ainda ficou um bom tempo tentando forçar a venda das revistas, tudo através do papel físico, mas perdeu muito mercado, né? Tanto que eles estão quase decretando falência por causa dessa mudança que o mercado teve como um todo, né? O papel é uma coisa que cada dia mais está servindo só para ser utilizado como papel de parede, né? Ou papel higiênico. Do resto, mano, né? Se vê que a maioria das empresas ainda utiliza muita coisa impressa, né? Os caras têm sistemas espetaculares, banco de dados fora de contexto, mas sempre o cara tá tirando um relatório lá, né? Tá imprimindo uma planilha, né? Então, a cultura nossa ainda vai demorar um pouco para entrar de vez nesse segmento, né? Mas estamos mudando continuidade aí. Pois bem, então dentro do nosso banco de dados, né, nós vamos aqui startar o nosso Super PHP MyAdmin, né? Conhecido hoje no mercado, agora o PHP MyAdmin, ele agora é conhecido no mercado como MariaDB, né? Olha só aqui que sensacional. Primeira coisa que a gente precisa fazer dentro de uma estrutura de banco de dados, na verdade, é criar o banco de dados, né? O banco de dados é um repositório e você vai jogar um monte de dados brutos lá dentro e depois que você começar a processar esses dados brutos, eles vão se tornar informação, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, nós vamos criar, clicando na opção SQL, nós vamos criar aí o nosso database, tá? Então, basta você digitar aí database, por o nome do database desejado, vamos chamar ele de UniBTA, né? Em homenagem aí à instituição Master Blaster Plus, né? Lembrando, geralmente dá pau, hein? Melhor mudar o nome. Vamos fazer força aí, né? Então vamos aí dar o nosso create, né? O bacana de você utilizar a maioria dos bancos de dados hoje é que ele já é autocagueta, né? Se você vai errando alguma coisa, ele já vai pôr o xizinho ali do lado para você já ficar na espreita. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar aqui um create database. E vamos pôr aqui o UniBTA, né? Vamos ser firme e forte aí para fazer isso agora, dar um start aí. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, a gente criou no repositório nosso, né, um database. Então, o database é o princípio da estrutura do banco de dados. Sem database, você não consegue ter a estrutura de tabelas e assim sucessivamente. Tá? Bom, o que eu vou fazer? Vou só clicar aqui dentro do UniBTA. Ficou em BTA, né? Tá vendo? O cara me secou tanto que eu errei o nome da instituição ali. Eu falei que esse negócio sempre dá problema. Caraca, mano, os caras deram uma... Fazer um drop nele, vai. Drop database. Poderia renomear, né? Mas vamos já chutar o balde aqui para excluir ele fisicamente, né? Então, da mesma forma que é muito fácil criar, o create, você pode dropar ele sempre utilizando o recurso que você vai querer mexer. Eu quero criar um banco de dados. Então, você vai criar um database, você vai create database. Eu quero excluir um banco de dados, né? Tem diferença entre excluir tabelas e banco de dados? Sim. Você excluindo o banco de dados, você está acabando com toda a arquitetura das tabelas, tudo que poderiam estar rodando em cima dele.
tá? Tranquilo aí como um todo. Então vamos agora tentar criar aqui o nosso banco de dados, né, de forma específica. Então vamos por aí o nosso Create Database, né? Pronto, agora sim nós estamos aí com o chamado UniBTA. Vamos rezar um Pai Nosso Maria para ver se ele cria bonitinho. Agora criou, sensacional. Beleza? Bom, segundo passo, agora a gente vai começar a criar as tabelas aí, né? Para a gente começar a fazer o nosso desenvolvimento como um todo. Então nós vamos criar uma tabela padrão de usuários, tá, com alguns campos específicos. Então, para criar a tabela de usuários, vou abrir aqui um Notepad, Mat. Aqui já tem um trabalhinho master aqui, não vou fazer agora PHP. Nós vamos aqui ter os seguintes campos. Código do usuário. Observação, não utilizem caracteres especiais. O banco de dados hoje aceita caracteres especiais, mas muitas empresas têm um banco de dados antigo. E quando você joga um usuário com acento ou algo do gênero, dá merda, né? Outra coisa, eu poderia fazer assim, código espaço usuário? Até poderia, né? Mas o problema é que se você criou um campo código usuário com esse espaço, na hora que você pôr esse campo no select, você vai ter que fazer isso. Select, abrir aspas duplas e pôr ele já lá dentro. Para quê? Para que ele consiga fazer a leitura disso com uma string única. E isso depois dá uma merda também gigante para vocês, tá? Então, normalmente, quando a gente cria um campo, a gente ou deixa tudo junto, né, aí fica código do usuário, ou utiliza o underline, tá? Aí vai a freguesa. Aí nós vamos ter aqui o nome do usuário, a idade dele, vamos pôr tudo, idade, usuário, nome, usuário, código usuário. Por quê? Porque isso facilita depois a vida do cara que vai desenvolver a maldita página em PHP. Por quê? Quanto mais você tiver o campo detalhado, e eu tiver que fazer o vínculo desse campo detalhado depois dentro de um formulário, por exemplo, aqui eu tenho um formulário, né? Então, tá vendo? O formulário que eu tenho aqui, ele está utilizando o campo nome. Né? E quando eu faço o select, eu quero vincular o campo, né, específico ao conteúdo, o que eu preciso ter? Quanto mais informação eu tiver no campo que eu estou criando dentro do meu banco de dados, melhor vai ficar o trabalho para você depois desenvolver o front lá na frente. Beleza? Então, nós vamos criar aí código usuário, nome do usuário, idade, a data de nascimento. Usuário. Vamos pôr aqui um e-mail padrão. Depois aqui eu quero pôr create. Então, vamos pôr aqui criação e modificação. Bom, essa tabelinha aqui, de forma específica, vai ser a nossa tabela de clientes. Bom, vamos ver então como é que vocês estão aí na íntegra. Código do usuário, qual tipo de dados eu posso utilizar? Primeira coisa, o que é um tipo de dados? Quem me dá uma noção aí rápida e objetiva do que é um tipo de dados? Errar é humano aqui, não vou sacanear ninguém aí porque errou sem querer. Tem que dar uma dica aí. O que é um tipo de dados? Tipo de dado é o que ele vai aceitar. Se vai ser só número, se vai ser alfanumérico, data, bit. Beleza, então podemos falar que o tipo de dados são condicionais que permitem com que o campo receba uma informação pré-definida? Correto. Beleza? Então, na verdade, o tipo de dados é a definição que a gente vai ter o quê? Para poder trabalhar com as plataformas de forma específica, né? Então, quando a gente tem o tipo de dados pré-definido, você está trabalhando aí com a segmentação de campos. Então, aqui eu vou utilizar um tipo inteiro com 6 caracteres, que vai ser o código do usuário,
embaixo eu vou utilizar um varchar de 40. Alguém sabe qual a diferença de um varchar para um char, para um text? Nós temos esses três aí, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Só o var, só o char ou o text? O varchar, ele pega exatamente a quantidade de caracteres que está sendo imputado. O char já ocupa todos os caracteres que foram definidos. Então, o varchar, ele economiza no espaço, só que o char é mais rápido para acessar. Então, tem que ponderar aí o que você vai usar. O text eu já não sei. O text era utilizado em banco de dados 1900 e bola, é o char da vida nosso. Tá? Só que ele era utilizado em bancos de dados como DBase e Informix, entre outros. Bom, quando a gente fala em otimização de banco de dados, a primeira coisa que a gente precisa ficar muito na espreita é quais são os tipos de dados que eu vou utilizar. Né? Por quê? Se eu ficar enchendo a minha tabela de baixar, eu vou ganhar de um lado. Onde que eu vou ganhar? No espaço. Né? Por quê? Foi como você me falou. Se você tem um campo baixar que você tem 40 caracteres, suponha que você vai digitar lá o José da Silva. Né? Então, o José da Silva está utilizando quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres. Ou seja, ele vai tirar dos 40 caracteres, ele só vai tirar 13 caracteres e o restante ele vai descartar, certo? Por quê? Porque ele não está utilizando os 40. Então, ele vai fazer um efeito chamado chiclete. Ele vai se adequando à quantidade de caracteres que eu estou digitando dentro dessa string de 40. Então, isso é muito positivo no banco de dados, porque você não fica ocupando espaço físico, né, com registros em brancos lá. Então, se eu tivesse ele declarado aqui como char, né, nesse momento aqui, ele estaria ocupando o 13, mas na íntegra mesmo ele está ocupando os 40. Porque o espaço branco que eu vou ter aqui na frente, ele considera. Né? Então, você tem aí uma cruz e a espada. Utiliza o varchar ou utiliza o char? O char, ele te dá mais o quê? Ele te dá mais velocidade. Mas também depende. Por quê? Velocidade versus quantidade de arquivos traz lentidão. Né? Então, a gente precisa ver aí qual que vai ser o objetivo principal. Esse tipo de campo, ele vai ser utilizado muitas vezes, ele vai ser utilizado poucas vezes. Né? Então, a princípio, eu deixaria ele como varchar. Por que eu deixaria ele como varchar? Porque um campo nome é um campo que entra em 99,9% das consultas, principalmente quando você for fazer um relatório, precisa ter o nome do cara lá, você pode fazer a consulta pelo nome do cara, e assim sucessivamente. Tá? Já o campo char, eu deixaria em campos que não tem tanta importância. Vou utilizar ele, mas não tem uma importância assim, master blaster. Né? Por quê? No campo do usuário, você pode ter um nome que vai ocupar os 40 caracteres e você vai ter uma média aí que fica em torno de 28 a 30 caracteres. Né? Então, é mais adequado quando você desenvolve um banco de dados falando em otimização de processo, né? E otimização de banco de dados, utilizar o varchar. Né? Agora, se você precisa de uma coisa muito rápida lá e você tem grana pra caramba para ficar pagando espaço, você pode pôr o char. Tudo bem? O campo text você pode utilizar nesses bancos de dados atualmente, ele ainda aceita, né, mas é uma coisa que a gente hoje já deixa fora de contexto. No campo de idade aqui eu vou pôr um int de 3, né, que o cara pode chegar a 100 anos aí, depois no máximo 110, 120, aí não vai chegar a 999 anos, infelizmente. O campo date, você já pode pôr o date direto, não precisa pôr tamanho do campo de forma específica, porque ele já vem pré-determinado. No campo e-mail, aí sim também vou utilizar um varchar. Por quê? Porque você tem aqueles e-mail Master Blaster, né? O negão da meia-noite, @yahoo.com.br e assim sucessivamente, né? E você tem aqueles e-mail bem bizarros, né, velho? Que a turma conseguiu por 3 caracteres e gerou o e-mail e até hoje ela utiliza. Data de criação e data de modificação são campos que normalmente as pessoas, quando geram um banco de dados, não põem. Mas isso daqui pode ajudar em muito na otimização de processo depois do seu banco de dados.
Ah, eu quero ver todos os registros que foram modificados. Como é que você sabe um registro quando ele foi modificado ou não? Se você não tivesse esse campo aqui embaixo, e nem esse outro campo específico, como é que você sabe quando você modificou um campo ou não? Atualmente, quem chuta aí? Não tenho nem ideia. Procurando log de alguma coisa, mas se não tem, aí ferrou. Então, é uma coisa que quando a maioria cria um banco de dados, o cara sempre vai pensar, depois eu vejo um log do banco de dados. Ver log de banco de dados, né? Até acabei falando da marca de um outro cliente, né? Verlog, né? Mas analisar um log de um banco de dados, com perdão da palavra, é um caralho. É muito ruim analisar um log. Né? Por quê? Porque você vai ter todos os processos do banco. Aí você vai ter que separar uma parte do banco falando, eu quero ver o log dessa tabela. Tudo que ocorreu na tabela, insert, delete, update, create, vai estar lá dentro. Né? Então não dá para você ficar procurando de forma fácil e objetiva lá. Você vai ter que ficar se matando lá, né, para conseguir ver o processo. Então, a primeira coisa para você ter uma boa estrutura de banco de dados é você já pôr campos que você vai fazer o gerenciamento. Ou seja, se eu clicar lá no campo data de modificação e falar, eu quero ver tudo que foi modificado hoje, se algum registro foi modificado hoje, você já vai saber qual registro foi pelo menos. É claro, depois para aprofundar mais, você vai pegar a data da modificação e vai vincular ele com o log, porque daí você vai descobrir o campo que foi modificado. Mas o legal é se você pôr num campo de forma específica data de criação e data de modificação, é que você já tem um controle interno na sua própria tabela. Ficou claro isso? Alguém já tinha falado isso para vocês ou é novidade nesse momento? Não, já tinha visto isso aí. Já tinha visto? Tu chegou a criar alguma tabela específica com criação? E modificação ou nunca? Sempre foi lá no log? Eu já trabalhei com tabelas já criadas com essa estrutura. Tá, mas você mesmo nunca criou uma do zero? Não. Beleza. Jonathan, já trabalhou com tabela estruturada assim? Sim, na verdade foi até engraçado você falar, porque a gente pegou um sistema legado ultimamente e justamente na parte de mensagem do chat não tinha esses dois campos, né? Criação e a modificação. E tava dando bug na aplicação. E O cara não sabia fazer o controle do que estava sendo criado ou modificado, né? Principalmente sim. no chat. Que aí uma mensagem que era mais atual vinha por cima da que era mandada anteriormente. Estava subscrevendo. Isso, subscrevendo. É uma cagada clássica de banco. Aí o novo desenvolvedor tinha feito todas essas alterações para ter essas duas strings diferentes agora aí, né? Bacana. Eu falo strings por causa do MongoDB, né? Que é formato JSON, então. Sim. Mas colocou esses dois campos, digamos assim, para. Não, legal. Falando script ou falando string, a gente vai ver isso de qualquer forma aí. A gente utiliza muito esse tipo de contexto na plataforma de banco de dados, então, de boa. Quando você cria um campo específico como criação e modificação, que tipo de dados vocês utilizariam nele? Eu colocaria date time. Isso, exatamente. Muito bom, os caras estão afiados pelo menos. Por quê? Porque se você pôr ele só como date, é mijar fora do vaso, né, velho? Você tem o campo lá, mas você só vai pegar a data, você não sabe que hora que ele foi modificado. Né? Agora, se você definir ele como date time, você sabe a data e a hora que ele foi modificado, tendo a possibilidade depois de fazer uma pré-análise dentro de um log de forma muito mais satisfatória. Beleza? Bom, uma outra coisa, pensando em otimização, então aí a gente já está matando algumas áreas, né? A gente já viu que para ter uma boa otimização, você precisa saber qual tipo de campo, qual tipo de dados você vai vincular no seu campo. Se você quer economia de espaço, se você quer um pouco mais de agilidade. Nesse momento aqui eu estou trabalhando mais com economia de espaço. Né? Mas como eu não tenho tantos campos aqui específicos, é uma tabelinha por enquanto bem pobre, né? Não vai fazer nem cócega lá no meu processador.
e a gente já fez uma pré-análise aqui para problemas no futuro, né? Porque vocês já perceberam que pessoas da nossa área, a gente está sempre afadado, com perdão da palavra, para se fuder, né? Porque é tudo culpa do sistema, né? Ah, não entrou na internet. Porra, culpa é do sistema. Pô, a mulher não conseguiu ler o maldito código de barra lá na hora que ele vai passar o produto no caixa, né? Não leu, pô, a culpa é do sistema. Então a gente sempre está fadado a levar uma toba aí, né? Literalmente. Né? Então é bacana a gente já pensar, né, que lá na frente você vai ter uma coisa chamada usuário. Né? E esse cara é o que vai te dar problema diretamente. Então, para não dar problema diretamente, você já, na parte de desenvolvimento e criação, você já vai começar a travar. Né? Então, uma coisa muito importante, a maioria das empresas e a maioria da molecadinha que faz desenvolvimento de sistema, eles não travam campos. Né? Ou seja, para que você tem um banco de dados que o neguinho vai lá na frente e começa a ficar digitando loucamente barra de espaço ou tab, ou ficar dando enter nos campos lá, velho. Se é para você ter uma tela com uma porrada de campo que você não vai preencher, não tenha o campo. Né? Não cria uma tabela gigante Master Blaster que você não obriga o cara a preencher. Por quê? Você está ocupando espaço, você está fazendo com que seu banco de dados perca a parte de desenvolvimento, né, a agilidade nos processos como um todo. Né? Então, primeira coisa, criou uma tabela bem estruturada, tudo. Primeira coisa, você vai fazer o porra do usuário digitar o conteúdo que você está querendo lá no seu banco. Né? Por mais que possa ficar engessado tudo, mas se você está pondo um campo específico na tabela, é porque você vai utilizar ele em algum momento. E se ele estiver em branco, você não vai ter como utilizar. Então, a primeira coisa que eu utilizo como premissa de padrão é sempre deixar os campos como not null. Né? Os caras odeiam isso, mas eu estou cagando dos caras. Entendeu? O negócio é fazer um banco que tenha uma boa plataforma e consiga trabalhar aí. Tá? Campo date é o único campo que a gente não enfia date null, né? Uma porque ele dá normalmente problema. E normalmente o campo date padrão ele começa lá, né, 0101 de 1901. Né? Alguns campos permitem trabalhar também com 000000. Tá? Mas aí depende do banco de dados. Agora, campos como int, varchar, char, text, decimal, não deixa em branco. Né? Sempre trava o banco de dados lá, pondo not null ali para não dá bosta, certo? Uma outra coisa muito necessária no desenvolvimento de um banco de dados e para você ter uma boa otimização é a criação da maldita chave primária. Então, quero um exemplo de cada um para que serve a chave primária, por favor, já que a gente está numa aula particular aqui, a gente pode destrinchar tranquilo. Pesquisa para evitar duplicidade. Então, vamos lá, vamos pegar a última fala dele lá só. Evitar duplicidade. E para você, meu querido, para que serve? Além de evitar duplicidade, eu acho que ela pode servir como índice também, não? Beleza. Então, uma tabela com chave primária, ela vai te ajudar em 90% para você ter um banco de dados muito confiável. Por quê? Primeira coisa, ela não deixa fazer a duplicação de registros, ou seja, ela vai gerenciando os registros e reorganizando, né, reindexando a tabela sempre como um índice. Né? Ou seja, se digitou o primeiro registro, segundo registro, terceiro registro, ele sempre vai pôr na ordem linear crescente ou decrescente. Por padrão, por default, ele põe crescente. E qual a vantagem disso? Você ganha autonomia no banco de dados. No momento que você não põe uma chave primária no banco de dados, primeira coisa, você pode ter a redundância de ter dados duplicados. Segundo ponto, além de você ter a infelicidade, né, de ter os dados duplicados, o positivo de você ter um índice é que ele sempre vai reestruturar a tabela a todo momento que ele vai ler. Ou seja, se eu tiver algum campo fora de contexto, você não digita o campo sempre na ordem, né? Usuário 1, usuário 2, usuário 3, você não faz uma consulta, eu vou consultar hoje somente o usuário 2, né? Vou consultar o usuário 3. Então, a chave primária ele permite sempre fazer um reindex na tabela, né? Ele vai reestruturar o índice. Então, por isso é muito importante você saber qual campo você vai trabalhar, né, com a chave primária, porque se fizer cagada,
Banco de dados é uma coisa que não aceita, é igual dinheiro. Ele não aceita muito rollback, entendeu? Você não consegue ter devolução normalmente. Fez alguma coisa errada, deu lá o enter, ele vai te dar um alerta. Você não entendeu o alerta, confirmou, ele vai mandar bala, né? E aí eu vou falar de um caso que aconteceu em 1999, no Serasa, onde a gente estava fazendo a reestruturação de um banco de dados. E na época eu tinha campos como text, eu tinha campos como decimal, que não estava bem aplicado, o cara estava utilizando no campo decimal 4 casas decimais e não havia necessidade. Bom, foi feita uma reestruturação no banco de dados. Eu lembro que eles chamaram o pessoal da IBM, né, para a gente fazer uma análise lá. Lá também eles têm a S400. E sempre tem um DBA responsável lá pelos peãozinhos, né, pelo o chamado, o garotinho que está começando a aprender agora, né? Que hoje eles chamam, como é que eles chamam a molecadinha aqui? Então, jovem aprendiz, né? Na minha época era chamado peão de bosta, mas hoje é o jovem aprendiz. E o que acontece? O jovem aprendiz é aquele moleque que ele tem muita força, muita garra e normalmente não sabe porra nenhuma, mas está lá para aprender, né? Seria o antigo estagiário, né? Que você faz barba, cabelo, bigode, e ainda tem que levar o cafezinho lá, sorrindo lá pro chefe para ele não te mandar tomar no cu. Acontece nas melhores famílias, né? Vocês vão ver que eu sou bem porra louca porque eu sou professor de cursinho, turma. Eu dei aula no cursinho na etapa durante 6 anos. Eu dava matemática e estatística. Imagine eu falando com vocês e não olhando para a cara de vocês o desespero meu aqui do lado. Então é punk pra mim. Então vocês vão ver que eu às vezes começo a falar pra caramba e fica difícil de entender o que eu estou falando no exato momento, porque eu começo a correr muito. Aí qualquer coisa fala, pô, Ricardo, puxa o freio que eu não entendi nada nenhuma. Aí eu volto novamente. Eu não vou ligar minha câmera, não. Beleza, pode ficar lá dando as namoradinhas aí nos seus crudes aí sem problema. O importante é só ouvir o velhão aqui atrás falando aí na abordagem. Então, o que nós vamos fazer? O que aconteceu? Na receita, não sei por que cargas d'água, os caras pegaram e falaram, vamos reestruturar o campo nome do usuário. Tudo bem, era achar, eles começaram a ver que era melhor, eles estavam começando a ter muito problema de espaço, tudo, e já que ia passar para uma máquina mais parruda de um AS400, eles falaram, vamos jogar então o campo como baixar. Pôs lá como baixar, reestruturou toda a tabela, fez o backup da tabela antes físico. Né? Fazer o backup físico, turma, é você transformar registro em arquivo TXT. Isso é backup físico. É você tirar as informações digitais e transformar ele num arquivo físico para depois utilizar a qualquer momento. Tá? Nós vamos fazer hoje um backup físico utilizando SQL puro. Como é que você cria uma tabela de backup e assim sucessivamente. Tá? E aí o que aconteceu? O DBA falou lá pro jovem aprendiz, vulgo estagiário, olha, reestrutura para mim a chave primária da tabela e manda reprocessar a tabela. Tudo bem, o molequinho foi lá, sentou na porra do terminal e a primeira coisa que ele fez, ele olhou onde estava a chave primária. Onde a gente teria a chave primária nossa na Receita Federal? CPF. CPF. Por quê? É registro único. Seria Justamente. por meio registro único, certo? Sim. Então, o cara tinha lá o CPF, tinha lá o nome, tinha o RG. Se ele pôr no RG, ele tá fudido, porque o RG ele se repete. Né? Você fala, pô, como assim repete? Repete. Pior de tudo que ele repete. Né? Mesmo tendo letra no final, número no final, ele não é único. Né? Então, o único por padrão seria, e é, na verdade, o CPF. Mas eu não sei por que cargas da água, Joãozinho ou Pedrinho, olhou para o campo nome, teve uma atração física, mental, e ele reestruturou a tabela pelo campo nome do usuário, pondo a chave primária. Que coisa sensacional, né? Que coisa sensacional. Na hora que ele pôs ali, o banco de dados mandou uma mensagem para ele. Você tem certeza que deseja executar essa ação? E ele voltou naquele programa do Silvio Santos, 1900 e bolinha, que ele ficava com um fone de ouvido, acendeu a luz vermelha,
Alô? Se transações eletrônicas por 4 horas e meia, até os caras subirem o backup. Né? Então você pega aí um nome clássico, José da Silva. Na época tinha mais de 1 milhão de José da Silva. Quantos ficaram? 1. E assim sucessivamente. Você acha que o cara foi mandado embora? Claro que ele foi mandado embora, o DBA foi mandado embora e toda a equipe que estava reestruturando a banca de dados levou um pé. Notícias sensacionais. Só quem passou isso mesmo na época que hoje a gente ri, mas na época, meu amigo, ninguém sabia o porquê que o cara teve aquela decisão e por que o DBA não estava do lado dele, entendeu? São coisas que acontecem. Então, voltando aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pôr aí o primary key. Né? Então, vamos pôr a chave primária aqui específico. Né? E outra coisa, quando você cria um campo, né, não vai pensar naquela que, não, eu vou deixar um código de usuário aberto para o usuário criar o código dele. Meu, esquece. Né? Você não vai ficar pegando o último registro, somar mais um, fazer controle de numeração. Não, deixa o banco fazer isso. Né? Então, criou aí uma tabelinha, tudo. Primeira coisa, defina um bom campo, que vai ser a sua chave primária, e põe o banco de dados para trabalhar. Tá? Então, você vai pôr aí um auto-incremente. Vai deixar o campo ficar incrementando automaticamente. Uma outra coisa light, toda vez que você vai criar vários campos de uma tabela, você separa os mesmos com vírgula. E o último campo você não precisa pôr nada. Certo? Outra professor, coisa, diga. Sobre esse autoincremento aí, eu tenho uma história recente. Um case errado. Eu fui registrar um drone na ANAC. Tá. E lá eles pedem um código, uma identificação do drone. E adivinha, eu tenho que colocar o número. Daí lá, vai eu tentando lá, número 1, número 2, número 3, assim, né? Chutando. E, certo. não, esse número já existe, tente outro. Eu tentei umas 10 vezes para conseguir achar um código para poder cadastrar. Os caras, muito cabaço, né, velho? Porra, o pessoal pondo ele auto-incrementador, isso já mata o problema assim a pau, né? É igual quando você vai entrar com produtos no supermercado. Meu, você vai entrar com uma seleção de produtos específica, cada produto ele já vai ter sua incrementação. Exemplo, vou entrar com Coca-Cola. Todo produto segmento Coca-Cola ele já tem um auto-incremente. Vou entrar com sabão e pó. Meu, todo sabão em pó ele já vai ter um auto-incremento dele definido. Por quê? Quando você tem uma tabela de produtos para o mercado, você não tem uma tabela única. Você tem uma tabela que ela é subdividida por marcas e dentro dessa marca, daí você vai ter o código do produto específico que depois vai estar amarrado a outras tabelas, né? Que é uma coisa que o banco de dados relacional, né, que a gente vai trabalhar muito com isso também, tem o principal objetivo. O que é um banco de dados relacional? É você ter a possibilidade de relacionar esse banco de dados com várias tabelas e aí fazer uma reestruturação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse super fonte aqui de forma específica, vou lá para o meu banco. Então, vou abrir aqui meu banco bacaninha. Dentro da tabela, aqui dentro da área do UniBTA, a gente agora vai fazer o nosso create. Dá azar mesmo utilizar o nome, ele não fica forte mesmo, né? Olha, tá aqui para ler, mano. Create table. Os caras estão secando minha aula aqui, mano. Não pode fazer isso, não. Então, create table, vou pôr aqui o nome da tabela, vou pôr tabela de usuários, poderia pôr tabela de clientes, mas quero deixar agora a tabela de usuário como um todo. Vou abrir aqui o parênteses e lá no final do procedimento eu vou fechar parênteses. A diferença de você vê qual o banco que está conectado aí? Qual a base? Então, nesse momento aqui, a gente está vendo qual banco que está conectado porque eu cliquei nele específico. Né? Então, ele vai caguetar aqui para você em cima, daqui a pouco, quando você der o SQL, qual banco ele está conectado. Se você não tivesse, se você tivesse na íntegra aqui, você teria que pôr create table, create table, o nome do database, vírgula, o nome da tabela. Se eu não tivesse clicado aqui anteriormente. Tudo bem? Então, aqui,
Ele vai criar agora todo esse contexto dentro do NIBTA. Por que ele vai criar dentro do NIBTA? Porque eu já cliquei nele aqui. Agora, se eu tivesse na íntegra, antes de pôr aqui, eu teria que pôr o NIBTA, que seria o quê? O database. A gente precisa acusar aqui o database que vai utilizar e assim sucessivamente. Então, se você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedir para o santo que você acredite ideal em executar, normalmente ele vai criar aí a estrutura da tabela. Criou a estrutura da tabela para você fazer uma verificação da estrutura como um todo, clica no SQL e você vai dar o super comando desk, que é chamado também de scribe. E aí você vai pôr o nome da tabela de forma específica para ele fazer a execução do mesmo. Tá? Então, normalmente, quando você vai fazer uma leitura de uma estrutura de tabela, a primeira coisa que você faz é você ver a estrutura da tabela, ou utilizando o desk, ou utilizando o scribe. Tá? Isso é padrão em qualquer banco de dados. A diferença dos comandos que eu estou pondo aqui para um Oracle, normalmente, ou para um outro banco de dados mais parrudo, é que normalmente quando você digita aqui, um exemplo desk, aí você põe aí, tabela, usuário. Normalmente no Oracle você teria que fazer isso, ó, por um ponto e vírgula no final. Né? Tem alguns bancos de dados que quando você põe essa porra desse ponto e vírgula no final, ele dá erro de sintaxe, que não deveria. Por quê? Não é um padrão SQL, isso daí não é um padrão universal, então todos deveriam funcionar da mesma forma. Né? Então vamos ver no exemplo desse aqui. Ó, nesse aqui ele executou sem problema o ponto e vírgula, mas se eu não pôr, ele também executa. O Oracle, conforme a versão, se você pôr o ponto e vírgula, ele roda. Se você não pôr, ele dá erro de sintaxe. Então, essas são as pegadinhas que vocês precisam sempre ficar em alerta quando vocês desenvolvem um banco de dados. Tudo bem? Vamos agora fazer a parte peão. Né? A parte peão é a gente agora inserir registros aí na nossa tabela de forma específica. Então, eu quero que vocês criem aí, na estrutura da tabela, pelo menos, no mínimo, 10 registros aí para a gente começar a brincar. Né? 10 registros num banco de dados como esse hoje não faz nem cócega. Ele vai conseguir fazer um processamento em milissegundos. Né? Ou seja, menor a fração de 1 minuto, que em segundos, ele vai fazer menor do que os segundos. Ele vai fazer em milissegundos. Ou seja, nem a sua piscadinha aqui não vai dar tempo de fazer um processamento aqui dele ser executado. Ele vai executar antes da sua piscada normal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou querer inserir um registro na minha estrutura como um todo. Tá? Para inserir o registro aqui como um todo, você vai utilizar o comando insert table. Aí você precisa pôr o nome da tabela. Tabela de usuário. Pois aí a tabela não, né, seu virgem? A tabela de usuário, sensacional. Você vai fazer agora o quê? Você agora vai abrir aqui de forma específica o parêntese, você agora vai ter que declarar os campos. Mas você fala, porra, como é que eu vou pôr os campos aí? Então, por isso que antes de fazer o insert, é sempre legal você dar o desk e pôr aí o nome da tabela. Né? Tabela de usuário. Por quê? Porque aí você vai ter a relação dos campos que você criou. Né? Aí o que você pode fazer? Eu tenho aqui porque eu já fui digitando um por um. Mas quem não tem esse processo, né, você pode fazer nesse momento esse processo chamado processo retardo. Né? Ou seja, você cola a estrutura e consegue ver todos os campos que estão sendo utilizados. Tá? Então, por isso que normalmente a gente vê também a estrutura da tabela. Estando dentro aí do NIBTA, nós vamos agora fazer um insert table, table, o nome da nossa tabela, que vai ser a tabela de usuário. Vou abrir aqui os parênteses, eu preciso agora pôr os campos. Né? Então, obrigatoriamente, como eu estou trabalhando com campos not null, eu preciso pôr ele lá na string do meu banco de dados. Tudo bem? Então, você vai pôr o campo desejado e vai separando cada campo por vírgula. O cara deve estar pensando lá, porra, eu clicaria lá no insert e faria isso bem mais rápido. Então, utilizando o painel de controles, você faz isso mais rápido. Porém, se você pegar alguns bancos de dados mais chatos, como, por exemplo, um AS400, você não tem o painel de controle lindo e maravilhoso que você clica, arrasta e assim sucessivamente. Você vai ter uma linha de prompt, como se fosse um DOS,
E nessa linha de prompt, como se fosse o DOS, você vai ter que se virar nos 30, meu irmão. E aí a casa cai. Né? Por isso que eu sempre faço o desenvolvimento dele como um todo no código-fonte. Então, você fez aí o insert table, né? Pôs aí o nome da tabela, abriu aqui os parênteses, definiu todos os campos, e agora você vai falar que você vai inserir o que aqui dentro? Valores. Né? E agora aqui você vai fazer a definição dos valores que vão fazer parte aí dentro. Então, primeira coisa, o primeiro valor que eu vou entrar aí é o código do usuário. Mas eu não preciso entrar com código nenhum. Por quê? Porque o próprio banco de dados vai ter que fazer o trabalho do quê? Vai ter que fazer o trabalho de fazer a inserção dele. Então, eu vou pôr aqui 0. Né? Eu starto ele com 0 e o próprio banco vai se virar de fazer aí o auto-incrementador. Beleza? Depois vai vir o campo nome do usuário. Como é que eu declaro um campo nome do usuário dentro de um insert? Quem me dá uma dica aí útil? Abre colchete. Abre colchetes? Põe uma Seria aspas, né? É, aspas, eu posso, desculpa. Você coloca uma Normalmente string a gente entre aspas. utiliza aspas. Mas tem banco de Aspas dados simples. que pode utilizar aspas simples. Né? Então é uma outra praga do banco de dados. Tem banco de dados que utiliza aspas duplas e tem banco de dados que utiliza a maldita aspas simples. Tá? Como é que eu sei, Ricardo? Então, você só vai saber pondo a mão na massa. Né? Ninguém vai falar para você. Normalmente não vem no manualzinho lindo e maravilhoso do banco de dados. Né? Então, você tem que descobrir ali. Você tem que se virar nos 30 aí para brincar. Então, eu suponho que eu pus aqui o meu nome, Ricardo Alexandre. Vou pôr agora aqui a idade do usuário. Todo campo numérico você não precisa pôr aspas. Todo campo que contém caracteres especiais ou texto, você precisa pôr ele entre aspas aí de forma específica. Então, vou pôr aí a idade agora do usuário, por aqui 48 anos. Aí ele agora vai pedir a data de nascimento do usuário. Puta merda, a data de nascimento é outro cu no banco de dados. Por quê? Tem banco de dados que utiliza tracinho. Tem banco de dados que utiliza barra. Tem banco de dados que começa com um ano antes. 1973, tracinho. Ou 1973, barra, o dia e depois o mês. Né? Como é que você sabe? Então, você só vai saber fazendo. Né? É triste, né? Mas é uma verdade nua e crua. Né? Então, quando você abrir aí as aspas duplas, preciso pôr a data em aspas duplas, sim ou não, turma? Sim. Por quê? Porque o SGDB pede. Porque o SGBD pede. Pô, o cara foi liso agora, hein, mano? Você precisa pôr em aspas duplas porque você vai ter um caractere especial. Você vai ter uma barra ou um tracinho que diferencia ele para um campo que poderia ser texto. Né? Então, por isso que a gente precisa utilizar esse maldito item aí. Eu vou tentar, por enquanto, na sorte, por aqui, 1993, mês 2, dia 18. Né? Vamos ver se vai dar sorte aí na nossa integridade. Depois ele vai pedir o e-mail, de forma específica aqui. Então, vou pôr aqui, Alexandre, né? Isso daqui é uma coisa que quem faz o tratamento desse e-mail não é a gente no banco de dados. Né? Quem faz o tratamento de e-mail normalmente numa página é um Java muito bem desenvolvido que vai ver se tem arroba, se tem .com.br ou pelo menos um .com para fazer a validação dele. Aqui a gente só vai receber a informação. Então, ricardo.alexandre@unibta.com.br. Vamos fechar ele aqui, vírgula. Vou jogar agora os campos específicos aqui. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar, vamos ver se esse banco aqui tem. Esse banco não tem now, olha que merda, mano. O banquinho pobre mesmo. O now, o que ele faz? Ele pega a data automaticamente para você e insere já dentro do banco, né? Não tendo que você forçar aí a gravação. Eu vou deixar ele aqui em branco, só para ver se ele vai caguetar alguma coisa aqui para a gente de forma específica. Meu banco de dados está falando que temos aqui um erro aqui na chave dele esperada. Qual que é o erro que está aqui em cima, turma? Quem chuta?
Existe algum... Insert into a syntax, né? Isso, muito bem. Insert into, né? Ou Aí é into... só o nome da tabela. Beleza, não precisa ter o table aqui na frente. Esse é o tipo de coisa que os caras fazem testinho quando você vai falar que você manda muito bem em banco de dados. Tá? Ele vai te dar strings aí que vai vincular alguma coisa de SQL, vincular alguma coisa de um delete, ele vai enfiando aí dentro e vai vendo se você consegue depurar aí os problemas. Bom, eu não digitei nada aqui no campo data, nem de criação, nem de modificação. Vou tentar fazer a execução do meu comando como um todo. Vou dar um executar aqui de forma específica. Passou no banco de dados sem problema, isso quer dizer que o dado de criação e modificação, ele truncou, mas automaticamente ele inseriu o registro. Vamos ver se isso é verdade? Então, como a gente teve um dado truncado, o banco se desesperou um pouco lá para ver, né? Então, vou dar aqui um select asterisco from, o asterisco é foda, né? O asterisco, ele representa aí todos os campos da tabela, né? Não é indicado também num processo de otimização o cara pôr todos os campos da tabela, né? É sempre legal você diminuir a quantidade de campos específicos. Por quê? Quanto mais campos você mostra na estrutura da tabela, mais lento vai ficar seu banco de dados. Tudo bem? Então, aí eu vou dar um select asterisco from, tabela, usuário. E vou fazer aqui um executar de forma master aí para ver o que ele me retornou. Então, ó, ele pôs aqui Ricardo Alexandre Bom Tempo, conseguiu entender a data, então a data para o banco aqui é de fato ano, mês e dia, e aqui ele fez a inserção do mesmo contexto, só que com zeros. Por quê? Porque eu trunquei a informação, eu não passei nenhum dado específico. É correto eu não passar nenhum dado específico? Não, pelo menos a criação era bacana ter posto aqui a data e a hora que ele foi criado. Por quê? Porque senão ele só vai começar a funcionar a partir do momento agora que eu for fazer um novo ajuste nele. Tá? Um outro ponto muito importante. Quando vocês clicam em SQL e jogam em uma informação, né, você vai querer criar outros campos, o que você precisa fazer? Você precisa pôr vírgula nele e vai pôr novamente a string, trocando somente os registros específicos. Tá? Então, eu vou pedir para vocês aí criarem 10 registros. Eu estou falando de pedir para vocês criarem, por quê? Porque eu preciso começar a dar pontuação para vocês aí. Vocês não têm nenhum exercício físico montado. Então, a gente precisa agora começar a montar alguns exercícios aí. E eu vou querer o quê? Eu vou querer os fontes que vocês estão utilizando. O fonte para criar o database, o fonte para criar a tabela, o fonte para inserir, e assim sucessivamente a gente vai trabalhar com fontes. E vai analisar o fonte para ver qual a melhor otimização vocês estão tendo no banco de dados como um todo. Beleza? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês criem, por favor, 10 registros específicos. Nós já temos o primeiro, vou agora fazer o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente, cada um vai fazendo aí. Renato, ponto. Você vai fazendo aí a brincadeira de fazer a inserção dos campos para a gente. Vou deixar aí a Via Cruz para vocês depois aí. Tá? O Luiz Federico. Vamos pôr agora um nome de gente aqui. O Adroaldo da Silva. O Adroaldo é super gente fina. Depois vamos pôr aqui o Givanildo Vidal. Givanildo também é bacaninha. Aí tem a dona Petrolina da Silva. Olha só que sensacional a Petrolina. Aí a gente tem aqui o Tarciano. Porra, Tarciano de Almeida. Vai vendo os nomes bizarros. O pior nome que eu peguei na minha vida, e isso foi verídico, né? Tava fazendo a chamada lá, comecei lá, Antônio, Anderson, Bianca, aí cheguei na letra M, meus queridos. Na letra M, na hora que eu li o nome, eu falei, não, fudeu, né, velho? Tiraram o sarro aqui, né? Aí me levanta lá no final da classe, velho. Puta de um negão, 3x4, um armário, Master Blaster, ele fala, professor, é melancia mesmo. Eu falei, puta, mas sério mesmo? Você chama melancia? Sim.
Cara, o nome dele chamava Melancia da Silva. Aí eu peguei e falei, porra, velho, mas o seu pai te deu esse nome? Ele falou, é um banana mesmo. Aí nessa, velho, eu interliguei o nome do pai com a banana. Eu falei, porra, seu pai chama Banana da Silva? Aí ele falou, não, meu pai é José da Silva mesmo, mas ele me deu o nome de Melancia. O cara chamava Melancia da Silva, velho. Aí eu falei, porra, mas por que você não trocou o nome? Ele falou, já acostumei mesmo, dá maior trabalho de trocar a documentação, fica Melancia mesmo. Meu amigo, até o final da aula eu não conseguia mais me concentrar lá, só olhando Melancia lá no fundo, velho. Uma coisa assim sensacional. Seu nome é uma coisa muito bizarra também. Sacanagem. Pô, filha da puta do pai, né, mano? E o pior foi na hora que ele falou o banana, velho. Eu pensei que o pai chamava Banana da Silva. Eu falei, deve ter um hortifruti, né, mano? Cada filho é uma fruta, né, velho? Mas foi de fuder mesmo, né? Infelizmente. E tem umas coisas bizarras, né? Hoje em dia, principalmente, semana retrasada, mês retrasado, né? Antes dessa praga, essa bosta desse corona aí, eu tive agora, a maioria das empresas está tendo que mudar os sistemas, né? Você não pode mais pôr sexo no sistema, né? Agora você tem que definir ele como gênero. Você tem o masculino, feminino e o indefinido. Né? O indefinido, o cara põe tudo que ele quer lá mais um pouco, né? Tem agora um alfabeto master pro cara pôr lá, né? LGBTTYP, ele põe o que ele quiser lá dentro. E os caras agora estão trocando, né? A estrutura do banco de dados, trocando o campo, que normalmente você já fazia ali um rangezinho, né? Só para ficar feminino e masculino, agora você precisa pôr feminino, masculino e outros, e tem que trocar ele de sexo para gênero. Né? Porque sexo agora, pela nova legislação, é insulto. Olha só que coisa sensacional, né? Explica para mim, para um cara de 48 anos, que ele não pode mais pôr o sexo. Ele tem que pôr o gênero. É uma coisa de se pensar, né? Punk, né, velho? Mas, infelizmente, faz parte aí da nossa sociedade como um todo, né? Uma coisa bacana. Bom, eu vou deixar por enquanto aqui, eu só vou trocar o nome aqui das pessoas, né? Vou pôr aqui o Renato de forma específica. Vou deixar o mesmo ano aqui nele, né? Não vou sacanear agora. Vamos pôr aqui o Luiz. Vamos pôr aqui o Adroaldo. Luiz Alexandre ficou até bonitinho, ficou melhor do que Luiz Frederico, mas tudo bem, vamos pôr só o primeiro nome para não sacanear. O Givanildo. A Petrolina. Isso daqui é um banco de dados comportado, né? Você está tendo todos os campos bonitinhos, sem problema nenhum. Vamos pôr agora aqui algumas datas de nascimento só para não ficar tudo igual, para falar que pô, o cara não trocou aí o ano, né? Assim, de maneira ele é de 2000. A gente vai fazer aqui o Adroaldo de 2005. 1990. Aí a data eu vou deixar mesmo, tá? Só trocar um ano só para a gente não perder agora tempo aí. Esse daqui vai ser de 68. A merda de você modificar aqui, né, por um ano de nascimento, é que depois você precisa ajustar aqui de forma específica as idades. Mas aí a gente vai deixar mais para frente para vocês fazerem um update. Sensacional. Então vamos mandar executar. Normalmente ele grava correto aí os dados. Né, fez a observação dos campos truncados. Né? Quando você tem campo truncado, isso deixa o banco de dados mais lento. Por quê? Porque ele tem uma sequência lá que ele está lendo que é tudo 0000000, então isso tira a autonomia do banco de dados. Tá? Então, é claro, a gente está fazendo a primeira tabela aqui, fazendo um pente fino rapidamente, mas normalmente quando você cria uma tabela, é legal você pelo menos disparar a data de criação para não deixar ele truncar, tá? Porque isso tira a autonomia do banco de dados. Tá? Eu fiz um insert aqui com a função now, ele rolou. O teu rolou? Você pôs só o NOW sem parênteses ou com parênteses? Com parênteses. Com parênteses. Vamos pegar o lindo filho aqui. Olha só, mano, eu fiz aqui, dei uma de cabaço, né, mano? Eu sempre faço uma cópia do meu comando. E eu não fiz a cópia do comando aqui, virgão, né? Me fudi, mas tudo bem, vamos por aqui. Então você fez aqui um now, assim na íntegra, ele não está interpretando aqui para mim, tá vendo?
Você tá utilizando o MariaDB ou você está utilizando o Workbench? Tô usando esse PHP MyAdmin, igualzinho você. Igualzinho, e ele não ficou aqui bonitinho a cor do comando? Ele ficou assim mesmo? Não. Set intro. Fazer um teste. Tabela de usuário. Jonathan, já tá pondo aí a mão na massa ou tá aguardando só o professor se fuder aqui na frente? Não, já coloquei aqui os dados. É que eu não tô rodando, que eu tô fazendo no Sublime, depois eu vou rodar no SQL na internet pra Beleza. ver se vai rolar. Bacana. Eu adoro quando ele faz isso aqui. Isso daqui também é coisa de vagabundo, ó. Né? O cara ficar clicando aqui nos campinhos também, ó. É uma puta sacanagem, ó. Tá? Não é o correto fazer esse tipo de intervenção aí. Falou da interface gráfica, vai estar usando. Isso aí não é certo, hein, mano? Só pra falar que eu não fiquei copiando tudo ali, eu vou apagar aqui as pinhas. Só pra não ficar caguetado lá. Pronto. Os caras não vão ficar bravos comigo. Aí o nosso colega falou que conseguiu pôr o now normal sem utilizar ali as pinhas tudo e ele funcionou, hein? Não, mas o meu aqui, ele tá mandando a merda aqui. Vamos ver se ele vai conseguir executar. Vou pôr now nos dois. Na verdade, eu posso deixar um com e um sem. Vamos dar um Ctrl+C aqui pra gente só não perder e ver se ele vai fazer a inserção. O now dele funcionou, mas gozada que ele não mudou a cor do comando now. Normalmente, quando ele pega comandos de forma específica, ele deixa nessa corzinha linda, esse rosinho, ele deixa em azul. Por isso que eu não utilizei na primeira vez lá. Você vê, não acreditei nele ali e mandei bala. Vamos ver como ele fez a intervenção desse campo now. Olha lá. Alô? Maravilhoso, ó, tá vendo? Funcionou. Oi. Quem que fez um alô master? Foi o Igor, foi o Jonathan? Deu uma travada aqui. Beleza. Ele não conseguiu entrar afinal ou ele ficou preso lá na... O Igor, ele falou, eu passei o link para ele, ele falou que tinha solicitado, se autorizou, né? Mas mesmo assim, quando ele entra de novo, não dá como não tá autorizado. Que merda, mano. É. Vou ter que falar isso lá com o nosso colega master lá, reportar isso pro diretor, pro coordenador. Porque eu já habilitei aqui pra ele, coitado. Olha lá, adicionou a equipe, tá adicionado, tá vendo? Uhum. Ele mesmo se removeu aqui, tadinho. O Gabriel mesmo já remove, é estranho, né? Que coisa. Quem que é o Gabriel? Desculpa, eu acho que ele é um dos administradores do Teams, não? Eu não sei, porque acho porque nas outras instituições cada professor cria o seu. E aqui é ele que criou, eu vou depois dar uma... O cara tá online? Não, né? Já deixa eu mandar. Tá, deve estar. Vamos já mandar uma mensagem para ele. Prezado Gabriel. Né? Pra não mandar o cara a merda, a gente põe prezado para ficar bonita, né? Boa noite. Por favor, preciso a autorização do aluno Igor para ingressar na nossa aula online. Aguardo o retorno. Beleza, já está lá avisado. Vamos ver agora quanto tempo o rapaz está guardando a graça dele. Mas de qualquer forma, depois, como está sendo tudo gravado aqui, eu mando o link lá pro Igor. Aí eu mando pelo WhatsApp mesmo, para ele não perder o conteúdo. Ok. Ele e o Jefferson, né? Porque eu acho que o Jefferson também deve estar com esse mesmo problema. Bem,
É que o Jefferson não deu nem o ar da graça da tentativa aqui, né? Deixa eu ver. Manda pros dois, então. Não, sem problemas. Não deu nem como tentativa, né, coitado? Gozado tá o aluno aqui, tudo e os caras tiraram, né, mano? É uma coisa fora de contexto. E o Igor tá online aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma ligação pra ele aqui no bom sentido. Olha aí, Jason. Você é bicha, mano? Eu não, cara, porque como você tá falando isso assim, mano, desse jeito comigo. Melhor que o cara tá gravando, tá ligado? Isso vai ficar gravado, a gente conversando aqui. Bem estranho, deixa quieto. Vou continuar no mudo aqui. Beleza. Seu microfone tá mudo. Você falou com o professor, né? Isso. Eu tô ajustando aqui, é que eu tô tentando ajudar a vida do Igor aqui. Só um momentinho, por favor.
Não esqueci Sem de vocês, pressa. não. É que o cara agora pediu RA, RG, cor da cueca. O RA dele eu tenho, eu não tenho o nome completo. Eu pedi até pelo WhatsApp aqui, mas acho que ele ainda não viu mesmo. Qual que é o RA dele? É 182222 Tem mais algo não? 8764. 8764. Isso. Beleza. Muito obrigado por enquanto. Igor, agora deu, né? Igor do quê? A Chaves Cordeiro. Passei pelo cara lá. É o responsável pelo ingresso do mesmo aqui na rede. Pô, poderia deixar para um professor virgem aqui fazer isso, né, mano? Não ia matar ninguém, né? Tá, merda. É que os caras ficam de olho no processo como um todo, né? Vai deixar o professor por qualquer um aí, que senão, como é que vai receber, né? Faz parte. Bom, ele tá falando que vai fazer a inclusão no mesmo, então já podemos voltar agora ao nosso processo. Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? Como é a nossa primeira aula aqui, nós já digitamos alguns registros. Como é que a gente faz um backup disso daqui? Eu quero pegar essa mesma estrutura de tabela e eu quero fazer um backup físico desses arquivos. Físico não. Quero fazer um backup dessa tabela em uma tabela de backup. Como é que a gente pode fazer isso? Vocês chegaram a fazer isso nas outras aulas? Não. Não? Chegaram a fazer um create de um select? Não. Não. Então, vou mostrar para vocês em 2 palitos como é que você faz um backup super rápido, de maneira profissa aqui, velho. Sem precisar ficar exportar, nada do gênero. Por quê? Se o painel de controle do banco de dados não estiver redondo, turma, dá bosta. Né? É uma coisa punk. Às vezes está um problema terrível. Hein? Então, nós vamos fazer o seguinte. Como eu já tenho aqui os registros, eu vou querer criar uma tabela de backup. Como é que eu crio uma tabela de backup? SQLite, você vai dar aqui um create, um create table, o nome da tabela normal. Aí você vai por aqui, ó, backup. Pode pôr qualquer nome. Eu vou pôr backup para BCK. E eu vou pôr aqui links. Não está compartilhando sua tela, mas tudo bem. Opa, não, vou abrir aqui. Obrigado por alertar. Obrigado pelo toque, Jonas. É Jonatas, não é Jonatas. É Jonatas. Pode resumir, chama só de Jota, tá Todo bom. mundo bem da hora dele? Agora tá Mas aparecendo. daí tem você também com o Jota aí, rapaz. É da cá, hein, pô. Mas, Bom, então o que eu fiz aqui? Tem uma sacanagem já entre os colegas aí? isso. O Jason que é o homossexual do grupo. Opa, então vamos pôr ali, vamos criar na tabela aqui, ó. Vamos pôr o campo gênero, então, aqui, em homenagem ao nosso colega, pô. Vamos fazer a reestruturação. Então, quando você faz... que bosta, não é? Perdão. Quando você faz aqui a inserção de forma específica desse campo no banco de dados, né? O super bacana é que você, através de um create table, você pode já jogar na frente um select na tabela. Alô, alô, não tô ouvindo? Nem eu, parece que caiu a conexão dele. Ah, beleza então. A gravação continua. A gravação continua. Vamos aguardar.
Ih, mano, ele saiu, velho. Ele deve estar reiniciando, sei lá. Ah, caraca, mano. Tem que esperar, né, mano? Fazer o quê? Ah, me mandou mensagem. Tô ligando de novo pra ele, eu disse. Não, ele mandou mensagem no WhatsApp aí, ele falou que caiu a internet lá. Putz, que da hora, hein? É, vamos esperar. Já tava meio pichada, né, mano? Tá dando umas travadas na hora que ele tá É, explicando, velho. Aí corta, ele fica sem ter mal tempão sem falar, e você fica, caramba, o que tá acontecendo? fica na dúvida o que tá acontecendo. Mas pra não estragar a gravação, vamos continuar no mudo, tá? Sim, sim, senão os caras vão ficar dando risada quando eu ver a gravação.
Turma? Turma, me ouvindo? Agora sim. Beleza. Ó, só para não falar que estou sacaneando, eu estou conectado agora via celular, porque a porra da net aqui me fudeu, entendeu? Então, se daqui a pouco dá uma travada de novo, perdão. Eu estou mapeando o celular. Vamos ver qual é a experiência aqui na plataforma. Acho que se desligar o vídeo aí fica melhor, né? Mas aí eu não vou conseguir compartilhar a tela, né? Eu vou compartilhar a tela agora e ele vai usar a banda na mesma paulada aí, né? Mas vamos finalizar o processo aí que a gente estava fazendo lá do backup. Então, o que a gente vai fazer? Até reiniciei toda a máquina aqui e tudo, mas não adiantou merda nenhuma. Pensei que era isso aí para a web, mas deve ter sido meu roteador lá embaixo. Então, eu vou aqui dar um select normal dentro da minha tabela, né? Só para a gente ver aqui os dados como estavam antes. Select asterisco from o nome da minha tabela, de forma específica, UniBTA. Claro que é meio perigoso utilizar ela, mas tem que funcionar aí, senão já viu. Não é UniBTA, né, Virgão? É usuários. UniBTA é a base que eu estou utilizando. Beleza, SQL, tabela do usuário. Aqui, tabela. Select asterisco from tabela usuário. Porra, depois de 2 anos não consegui fazer isso aqui. Bom, então ele vai mostrar os dados que está cadastrado na tabela, né? E agora eu quero fazer o backup disso. Para fazer o backup disso é muito simples. Você vai utilizar o comando create table, vai pôr aqui o nome da tabela sua, então bck underline usuários, né, usuário. E na frente aqui, você vai jogar já o seu select normal. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma tabela de usuário com o resultado de todo o select que você impôs lá. Então, se você mandar executar, olha só que sensacional. Ele acabou de criar para você aqui, ó, uma tabela de backup. Se você clicar nela, isso daqui é um backup. Então, um backup ele não vai definir o que é chave primária, chave secundária, nada do gênero. Essa tabela é somente uma tabela para você depois querer destruir algum registro da sua tabela principal e o banco de dados se repor novamente. Vocês percebem que, olha só como que é a minha tabela padrão de usuários e quando eu clico na minha tabela de backup, vira a diferença de um para o outro? Na tabela de backup, você não tem as opções para modificar, alterar. E na tabela real, vocês aí sim vão ter os campos específicos para editar, copiar e apagar. Certo? Conseguiram ver aí como faz o backupinho super tranquilo? Sim, bem tranquilo. Bem light aí o processo, não requer nenhuma habilidade extracurricular. A única dica é, quando vocês fizerem o backup, você vai utilizar um select asterisco. Para quê? Para ele pegar todos os campos que contém na estrutura da tabela de forma específica. Tá? Assim ele não gera nenhum efeito colateral para vocês. Bom, o que eu vou fazer aqui para depois a gente poder dar continuidade, que eu preciso subir o material no Ava, porque o Renato acabou de me falar que eu preciso de 2 itens de vocês. Primeiro, eu preciso do RA de vocês e o nome completo. Se vocês puderem me passar pelo WhatsApp, eu agradeço. Eu já vou mandar para o Renato, porque precisa subir de novo. Eu preciso subir de novo o material lá no Ava, porque eu não sei o que um ser, né, que deve ter mexido num banco de dados, fez, que ele apagou o meu acesso. E quando ele apagou o acesso, ele literalmente apagou uma linha de registro que estava lá no banco de dados para o Ava poder fazer a leitura. Né? Então, temos algum operante lá que é um jovem aprendiz, ou como eu brinco nas minhas aulas, é um virgem, né, mano? Porque fez cagada lá de forma fora de contexto aí, que a gente vai ver depois por que acabou apagando. Tá? Sem então, supervisão. Eu vou finalizar a gravação da nossa aula aqui, para liberar para os outros colegas, e eu vou passar já para vocês, tanto aqui na plataforma, como por WhatsApp, quais são as tabelas que eu quero que vocês criem, insira o registro, e na próxima aula a gente vai começar a fazer a autonomia e integração das tabelas com Join. O
Quem já está acostumado a fazer join na unha, bacana. Mas eu também vou mostrar uma ferramenta muito utilizada no mercado, que é o chamado DB Designer, que ajuda você a fazer a criação de after joins internas para você ter mais produtividade. Beleza? Combinado. Como eu estou agora com conexão em celular aqui, eu já estou vendo que está indo para o saco aqui, daqui a pouco vai travar por falta de banda mesmo, entendeu? Então, antes que a gente fique no vácuo, eu já preparo o exercício e mando para vocês aí desenvolver e enviar para mim, por favor. Beleza, Fechou. pessoal. De hoje não precisa mandar nada, né? O de hoje, até o momento, não. Mas a próxima aula vocês vão ter que enviar. Então, não perde aí o conteúdo, por favor. Beleza. Certo. Turma, muito obrigado por enquanto. Foi um prazer aí ter essa possibilidade de trocar essas 2 horinhas aí de forma específica. E a gente vai se mantendo em contato e vai dando continuidade. Beleza. Valeu, boa Abraço. noite. Valeu, uma boa noite. Muito obrigado, meus Tchau, tchau. queridos. Tchau, tchau.